Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje batendo um papo com essa turma do Espaço Cênico. Na verdade, eu estou aqui como convidado do Núcleo 14, que é uma turma do curso de formação do Espaço Cênico. E eu estou aqui, na verdade, para responder algumas perguntas que eles me provocaram. Então, vou receber dois dos alunos do curso de formação e no decorrer da conversa eu vou responder a essas questões que eles vão levantar. Eu estou esperando aqui os dois entrarem para eu começar essa conversa. É uma conversa sobre o trabalho do ator mesmo, sobre atuação, sobre o mercado de trabalho, e é isso. Espero que a gente possa fazer uma troca bem rica e aprender um pouquinho, né, nesse momento. Espero que todos estejam bem, que estejam se cuidando, que estejam em casa. Eu sei que não é nada fácil, né, principalmente para nós atores, ficar trancado dentro de casa, esse espírito criador que toma conta da gente, né, as nossas aulas presenciais. É um processo muito difícil isso de fazer aulas online, né? Em se tratando de teatro, em se tratando de televisão e de cinema. Então, mas é preciso, é importante que a gente fique em casa e aproveite esse momento para a gente escrever, para a gente ler, para a gente estudar, né? Deixa eu ver aqui quem que vai. Eu estou esperando, eu não sei quem que vai estar fazendo as perguntas para mim hoje. Me parece que é o Túlio e o Rafael. Estou aguardando eles chegarem. Eu hoje estava lendo esse livro. Quem tiver. É um livro bem interessante. Um caderno de direção do Stanislavski, que é um ator muito estudado em todo o mundo. Qualquer lugar do mundo que a gente vai estudar teatro, a gente vai falar de Stanislavski, né? Peguei um trecho aqui, enquanto os meninos chegam, eu vou ler esse trechinho que é do livro, é uma fala do Stanislavski para os atores dele. Ele diz o seguinte: se um ator fica conformado somente em repetir ou memorizar aquilo que o autor escreveu, né, e aquilo que o diretor está pedindo para ele fazer, sem uma investigação prévia do trabalho do personagem, esse ator se torna mecânico, né? Ele se torna um imitador. Ele não vai expressar sua liberdade criadora ali no trabalho, na dramaturgia. Ele se torna um escravo da criação do outro. E é muito interessante porque nas aulas a gente fala muito disso. Agora você imagina, se tornar escravo, né, da criação do outro. Outro dia na aula nós falamos disso. A gente estava estudando em um dos nossos seminários, um dos autores, que é o Eugênio Barba, e em um momento ele diz o seguinte para o ator: olha, acessa o seu genuíno. Acessar o seu genuíno é você acessar essa capacidade criativa sua de criança, né? Como a criança, mas a criança criativa, a criança criadora, não a criança imitadora. E eu acho que o ator ele deve ser sempre essa criança criativa, que eu acho que todos nós somos, né? Quando a gente nasce, quando a gente é criança, a gente tem essa criatividade, a gente tem essa riqueza de imaginação, e que no decorrer da vida, quando a gente é introduzido na sociedade, na cultura, até mesmo numa família, esse processo criativo às vezes ele vai sendo podado, ele vai sendo inibido. E no caso do ator, isso não deve acontecer.
né? Então, o que eu chamo de eu autêntico é isso, é essa capacidade de você acessar aquilo que é seu, aquilo de mais genuíno que você tem. Tem um autor que a gente vai até estudar, que é o Meisner, que a gente estuda, né, na escola, que ele vai dizer uma coisa muito interessante num dos livros dele, que eu até escrevi aqui para a gente poder falar. Bom, eu estou esperando os meninos chegarem. Ah, Rafael enviou a solicitação. Vamos lá, Rafa. Eu não vi aqui. Deixa eu achar aqui. Toledo. Aqui, visualizar. Só um minutinho. Tô tentando te aceitar aqui, Rafa. Vê se deu aí. Eu não tô conseguindo receber o convite do Rafael. Você consegue mandar de novo, Rafael? Que aí eu vou te aceitar aqui. O Túlio e o Rafael, tô aguardando os dois. Enquanto isso, eu vou ler essa frase do Meisner, que é uma técnica, que foi um grande artista, um grande diretor, um grande mestre de preparação de atores. Aqui, visualiza. Uai, engraçado, tá pedindo para visualizar. Ok. Ah, Rafa, acho que agora deu. Vou ler antes, o Rafa tá entrando, eu vou ler aqui a frase do Meisner. Ei, Rafa, E aí, Rick, tudo bom? bem-vindo, que bom. Demorei aqui a conseguir te aceitar. Não, Eu mas vou deu só ler certo. essa, eu vou ler essa frase aqui do Meisner, pode ser? E depois Beleza. eu começo a responder as suas questões. O Meisner foi um ator e diretor e artista, né, que desenvolveu, que fazia um trabalho de treinamento com os atores em Hollywood. E ele diz o seguinte: os atores vêm a Hollywood querendo ser alguém, mas ao final compreendem que atuar é justamente conhecer a si mesmo e usar esse material para criação, para ser um artista. Então, assim a gente começa a nossa conversa, Rafael. Vamos lá. Achei a frase massa, Rick. E entrando um pouquinho nisso aí, eu acho que a dúvida que eu sinto que todo mundo da minha turma tem um pouco, eu acho que deve ser geral para quem estuda teatro, é como que porque a gente começa muito iniciante e esses 2 anos foram um tempo que eu acho que dá para você aprender muita coisa. Sim, Mas eu acho que agora a gente saindo desse um pouco desse terminando o curso e vendo como que vai ser daqui para frente, eu acho que tem algumas dúvidas que está surgindo na gente de como manter esse estudo, como que virar um ator, como que é o caminho para virar um ator profissional, porque tem muita gente que está interessada nisso. Eu vejo no espaço também, nas outras turmas, tem muita gente que tem esse interesse, quer seguir esse caminho. sim, E a gente teve algumas dúvidas que viu que quase todo mundo tem. sim. Eu acho que a principal Hum, é porque a gente termina, a gente vê que a gente sai vendo que sabe muita coisa, mas também vê que tem muito estudo pela frente. sim. Então, acho que a primeira pergunta seria como que a gente continua esse estudo depois de sair desse espaço ou da faculdade de teatro? Como que a gente mantém aprendendo se o caminho é tentar fazer peça ou é focar mais no estudo teórico? Olha só, não é só a formação do ator que exige essa continuidade. Qualquer profissão. É uma ilusão, às vezes, isso, achar, né, que uma universidade ou que um curso de formação é o fim para qualquer coisa. Todo profissional, seja ele de qual área for, se você investigar, lembra, eu falo isso muito com vocês, investiguem a história das pessoas, para você entender por que elas estão onde elas estão ou por que elas não estão onde elas gostariam de estar, tá? Então, não é só a profissão do ator, qualquer profissão, é importante que você seja muito, muito, muito curioso. Muito, muito curioso e interessado naquilo que você escolheu fazer para o resto da sua vida. Então, o caminho é sempre
esse da curiosidade, né? Então, um processo, por exemplo, da gente, no processo do curso de formação, são 2 anos de provocações. De provocações. A gente, para nos provocarmos, a gente faz uso dos 8, por exemplo, autores que a gente investiga, né? Entre Meisner, Eugênio Barba, Grotowski, Stanislavski, Viola. Me ajuda a lembrar aí os que vocês investigam. Augusto Boal, o que mais? Bertolt Brecht, né? Peter Brook. São né, pessoas importantes, artistas importantes e escritores importantes ou dramaturgos. E aí vem Shakespeare agora, Nelson Rodrigues, Plínio Marcos e por aí vai. É um universo que serve para provocar esse ator, esse candidato a ator, vamos dizer assim, né? Esse candidato a ator. E depois, Rafa, depois os estudos seguem, sabe? Pelo mundo inteiro, pelo mundo afora. Você pode escrever, você pode fazer cursos, você pode montar grupos, você pode produzir coisas. Hoje, mais do que nunca, a gente tem nas nossas mãos muitas possibilidades que antigamente a gente não tinha, né? De produção, por exemplo, de audiovisual, um exemplo. Hoje, os atores que estão formando, eles têm mais possibilidades de montar um filme, um curta, por exemplo, do que antigamente. Então, você tem que ser um eterno curioso. O próprio curso de formação, às vezes, as pessoas não fazem bom uso dele. Você vê isso nos seminários, que numa turma de 20 pessoas, às vezes tem 13 na aula. Então, essa falta de curiosidade, de interesse, de gana, sabe? Pela aquela coisa que você escolhe para ser algo para a sua vida, é o que leva as pessoas a não realizarem. Então, eu penso isso. Entendi. Você acha, então, que a formação é mais um ponto de partida? Por exemplo, a gente chega a conhecer esses autores, mas a gente não está aprofundado no nível, por exemplo. Igual na faculdade, no nível de um doutor que teria que continuar estudando. Não, você passa por uma faculdade, por exemplo, de medicina, ou de psicologia, ou de economia, você vai ver a passar os autores. Se você não for um curioso e se virar e se debruçar nos livros e na pesquisa, você vai ser só mais um que tem um diploma pendurado na parede. No caso do ator, é só mais um que tem um DRT e se acha um profissional por isso. Isso não é ser um profissional do teatro, ter um registro profissional. Sabe? Existem muitos maus motoristas que têm carteira de motorista. Né? Então, é diferente. Na própria sala, a gente percebe os alunos que são curiosos, os candidatos que são curiosos e os candidatos que querem, que eu falo assim, gente, parece aquela música, faça um milagre em mim, entendeu? É impossível fazer milagre, não existe milagre, sabe? É você que constrói a sua carreira de diretor, de ator, de escritor, né, de dramaturgo. Você constrói como? Claro que uma escola, ela vai te validar, ela vai te orientar, ela vai te dar alguns caminhos e vai te direcionar, sabe? Mas essa construção, ela é para sempre, ela é para o resto da sua vida. Entendi. Eu acho que a grande diferença que a gente começa a sentir é porque quando a gente está no curso, a gente tem as peças que a gente faz 6 meses, então tem um conforto ali da gente tá sendo testado, né? Tipo, querendo ou não, 6 meses você vai ter uma experiência de palco, você vai ter que apresentar aquilo que você aprendeu ou não. Eu Sim. acho que é isso que muita gente também, quando acaba o curso, perde e até certo ponto não procura, mas também não sabe onde procurar isso na vida real. Por exemplo, alguém que ainda não tá recebendo chamadas para participar de peça ou não tá... Qual que você acha que deve ser um caminho interessante para essa pessoa? É procurar grupos de teatro para participar, montar peças? Sabe o que eu acho? Que você não deve ser refém de emissora de TV, de grupos de teatro e de diretores e nem de produtor. Ponto. Tá? Mas existem as emissoras, existem os produtores e existem os diretores. Só que todo mundo pensa que o caminho é esse. Terminei, vou apresentar meu trabalho, meu currículo, vou fazer um teste. Não te impede de fazer isso. Tá tudo bem fazer isso. Mas você não pode ser refém disso. Você pode, no decorrer da sua formação, já produzir coisas, já realizar coisas.
Você vê que a gente estava no meio do processo do nosso festival, né? De cine, onde Uhum. vocês iam apresentar e que fomos interrompidos por essa questão. Mas nós vamos voltar com isso, certamente. Eu acho que são projetos como esses que vai fazer com que os diretores te vejam, com que as produtoras vejam seu roteiro, vejam seu trabalho. Não funciona você bater na porta de emissora, bater em escritório de diretor, e não vai funcionar. A não ser que esse diretor, que esse produtor, que essa emissora lance um teste, lance, né, um projeto. Eu tenho, por exemplo, os meus parceiros, que são produtores e agentes de atores pelo Brasil, e que eu sempre indico vocês, que eu sempre estou direcionando vocês para essas pessoas que eu considero sérias, né? Em Belo Uhum. Horizonte a gente temos em São Paulo, que para mim é uma referência e uma seriedade grande, né, de trabalho de ator. A gente tem as produtoras no país inteiro. Mas a minha frase é: não seja refém de produtor, de diretor, porque eles não são responsáveis pela sua carreira. No sentido de que o diretor, o produtor, às vezes ele é exigido, sabe? Eu já vi situações onde fala assim: ah, mas você não me chama para nada, por exemplo. Não é assim que funciona, sabe? Uhum. A ação é sua, o movimento é seu. Porque às vezes você também não está dentro daquele perfil que a emissora está precisando, que o diretor está precisando, que o produtor está precisando. E aí, se você nunca está nesse perfil, você nunca vai realizar, você nunca vai propor alguma coisa? Então a minha provocação é: proponha sempre. Proponha leituras dramáticas, proponha filmes, proponham coisas, e essa é a forma de vocês, é também uma forma de vocês serem vistos. Agora, é claro que se na sua experiência numa escola, num curso de formação, você teve uma, uma vida artística ali no decorrer desses anos, você está sendo observado pelo seu diretor. Eu vejo os alunos, sabe? Uhum. Eu enxergo os alunos e sei quem está envolvido naquele trabalho artístico. Então, toda vez que um produtor de elenco, uma produtora, né, de elenco me liga pedindo alguém, eu logo vou pensar em quem? Naquelas pessoas engajadas, envolvidas, que realizam, que participam. Os outros, eu não vou ter coragem de indicar porque não faz sentido. Eu não sei se essa pessoa vai levar a sério esse trabalho ou se vai agir de uma forma respeitosa com aquele trabalho. Então, Entendi. faça com que as pessoas percebam sua motivação, que elas entendam o que você realmente quer. E entrando um pouquinho nisso aí, o diretor, o produtor, ele já quer pegar a pessoa pronta, né? Tipo, depende da gente tá pronto, tipo assim, mostrar para ele que a gente tá pronto, já ter estudado, ter feito essas coisas. Porque você não vê também no mercado de trabalho esse perfil educacional que o curso tem, né? Não. Veja bem, eu falo uma coisa que parece até, não sei como que vocês recebem isso, mas eu sempre falo isso: ninguém compra sonhos, tá? Não adianta você chegar no produtor, no diretor: ah, meu sonho é ser ator. Minha avó sempre achou que eu levo jeito. Eu falo: pelo amor de Deus, a gente nunca chega num emissor, num produtor ou num diretor falando uma coisa dessa. Ninguém compra sonhos, sabe? Isso é muito cruel, mas é isso. As pessoas não compram sonhos e vontades. Elas, né? Quando você fala assim, eles querem alguém pronto, a gente tem que entender esse pronto seguinte: não é perfeito, mas é alguém conhecedor daquilo que ele está dizendo que ele é capaz de fazer, sabe? Então você chega Uhum. lá dizendo que você é capaz de fazer muito bem, desempenhar muito bem aquele papel. É como se você fosse numa entrevista para pegar um cargo de gerente de uma grande multinacional. Você tem que ter conhecimento sobre aquele produto, sobre aquela instituição, sobre aquele negócio para que você convença esse diretor da empresa a te colocar ali, porque ele não vai colocar em risco o produto dele. A mesma coisa é o cinema, a televisão e o teatro, sabe? Então existem algumas historinhas: ah, mas se consegue por... Não tem que ir por esse caminho. O seu Uhum. caminho é: você tem uma competência, você tem um conhecimento, e você está dizendo para esse diretor que, olha, eu sou capaz de fazer esse papel de uma forma fantástica. Eu tenho conhecimentos culturais, sociais, que às vezes o ator acha, né? É toda uma gama de conhecimentos que você precisa ter. Não é um DRT.
Uhum. Além do, Entrando. além do tipo, né? Não adianta você ir fazer por um processo seletivo, você vai estudar o que ele está pedindo antes. E Uhum. você vai se encaixar naquilo que está sendo pedido. Sim? Entendi. Entrando um pouquinho nisso que você falou, Rick, a sua visão, até para a gente saber entender mais isso para poder correr atrás disso. Não, sua visão não como professor, mas como diretor de teatro, diretor Uhum, de cinema também. uhum. Como que você acha que você vê, por exemplo, como que você sabe um iniciante, um profissional? Como você sabe que você está lidando com essa pessoa? Hum, Pode... comportamento. Tem a ver com comportamento. E o comportamento não está em saber fazer um texto maravilhosamente bem. Um profissional, ele tem. Você começa a olhar para essa pessoa, para esse ator, para esse artista, o comportamento dele até no jeito que ele se posiciona, do jeito que ele se vende, no jeito que ele, sabe, fala da arte dele. Mas essa Uhum. palavra é boa, do jeito que ele se vende, a forma com que uma pessoa se vende como ator, como artista, já define para mim quem é um profissional e quem não é. Então não basta ter feito, não necessariamente uma pessoa que fez 10 peças de teatro e já fez até cinema é um profissional. Não necessariamente. Ser profissional está ligado a uma conduta também com relação à sua profissão. Você saber falar disso, você saber se comportar, você saber se vender, você saber se comportar, inclusive, num set de filmagem, sabe? Ou nos bastidores de um palco, num camarim. Isso tudo você observa. No curso, eu já observo pessoas que são profissionais, mesmo sem ter concluído essa formação. Então, não é um diploma que define também a pessoa ser profissional ou não. Uhum. Isso é um dos pontos. Você se formou, você é um profissional com conhecimentos técnicos e teóricos. Só que, além disso, existem outras coisas que um diretor observa, que tem a ver com comportamento. Que eu acho que a frase é como que você se vende também como artista. Isso vai definir a pessoa te ver como um profissional ou como uma outra coisa. Uhum. E tem essa questão do comportamento. Eu acho que uma questão também que você vai poder falar muito é sobre a preparação do papel. Como que você vê essa diferença, por exemplo, na escola, quando o povo está começando? Como que é a preparação de papel? Por exemplo, a gente estudou Nelson Rodrigues. É um papel, é um tipo de peça que atores muito famosos, muito bons fizeram também. Uhum. Então, como que você acha que é essa diferença de um iniciante e um profissional no estudo de preparar para um papel, até entrar em cena? Que eu acho que a gente vê muita diferença, né? Tá, beleza. Isso tem a ver com repertório, com vivência, com experiência. Aí eu volto a comparar. Tem qualquer profissão. Um pedreiro, cara, que está construindo uma parede há 10 anos, com certeza na centésima parede dele, ele vai fazer isso com muito mais habilidade, com muito mais disponibilidade. Talvez a disponibilidade tenha a ver com o trabalho do ator. Aí, por exemplo, conforme você vai se experimentando, conforme você vai se investigando, conforme você vai acessando aquilo que a gente chama na aula de eu autêntico, conforme você vai fazendo aquilo que o Meisner fala para os atores que vão para Hollywood querendo ser alguma coisa, e ele diz: olha, você teria. A questão é você dar conta de ser você mesmo, de você acessar aquilo que é o seu eu autêntico, entendeu? Quanto mais autêntico você então, assim, um ator com uma estrada de anos de peça, de anos de cinema, ele já passou por tanta coisa que não tem mais o ego, a vaidade, ou ele não está querendo se aparecer para nenhum diretor, ele não está querendo se aparecer para nenhum câmera, ele não está querendo nada além de viver aquilo que ele está se propondo a viver. Eu acho que essa é a diferença, sabe? Quando você está ali diante do diretor, diante da câmera ou diante do público, né? E você está ali disposto, disponível a mostrar, a trazer para quem quer que seja para a câmera, seja para o diretor, seja para o auditório ali, aquela experiência que você se preparou para viver, essa é a diferença de um ator que já tem
E é justo que no início você, como candidato a ator, você tem esse medo ainda, você tem essa vaidade, você tem essa insegurança. É porque falta vivência, Uhum. falta se experimentar, sabe? É Então aquilo que eu você fala muito também nas nossas aulas de no início a gente quer muito fazer para os outros verem que a gente entre representar e atuar, né? isso, Que o profissional ele quer exatamente. viver a coisa e o iniciante ele ainda quer mostrar para o povo que ele é aquela coisa. Ele ainda tem essa necessidade. E Uhum. essa necessidade, ao ter essa necessidade, você vai gastar tanta energia, que aí vai de encontro com aquilo que a gente estuda, a relação de esvaziar-se de tudo aquilo que eu sou para me preencher daquilo que é o personagem, né? Então, como que eu vou me esvaziar de tudo que eu sou para me preencher daquilo que é do personagem, para trazer verdade ali para a cena, se eu ainda estou investindo a minha energia na minha, sabe? Nessa Uhum. necessidade de me aparecer, nessa necessidade de ser aplaudido, nessa necessidade de ser visto, nessa necessidade de ser validado, nessa necessidade, sabe? Essa necessidade, ela te rouba energia. E ela rouba a principal energia do ator, que é a energia criativa. Então, sem criatividade, sem imaginação, não tem como você fazer um trabalho bonito. Que eu acho que essa é a diferença. Um ator como, né, como um Paulo Altran, como um Antônio Abujanra, que foi um grande diretor brasileiro nosso, né? Um... E temos outros também no Brasil. Você vê a diferença. Ele está ali disponível para o trabalho, disponível para o personagem. Ele não está ali por outras razões. E é o que acontece com o ator iniciante. Ele não está ali a serviço do personagem, ele está ali a serviço, às vezes, do ego dele, da vaidade dele, e ele ainda fica refém disso, porque aí ele não se entrega. Ele não usa a Uhum. energia criativa dele para viver o que ele precisa viver. E essa questão do ego, você acha que não é uma coisa só de iniciante, né? Você acha que tem muito ator que se perde nesse caminho? Que eu chamei de vaidade? É porque é recorrente nessa profissão, né? Pessoas que vão para aquela uma bloqueio criativo, né? Mas você vê que tá vindo de outros lugares. Esse tipo de coisa, tipo atores famosos que vão, sei lá, para droga ou não encontram mais papel, falam que perderam a criatividade deles, né? Esse tipo de coisa. Sim. Rafa, a gente não está isento disso, nem o humano. O ser humano não está isento disso. Agora, é muito importante que a gente entenda que se o que você está solicitando de mim é isso aqui agora, e eu estou investindo essa energia para outra coisa, eu não vou estar inteiro com você. Isso em qualquer relação que você estabelece na sua vida. Então, se está exigindo de mim que eu seja, que tem a ver com aquela ideia de circunstâncias dadas, as circunstâncias dadas são aquelas. Se eu estou energeticamente num outro lugar, eu não vou estar trabalhando dentro das circunstâncias dadas, sabe? Hum, E aí, por exemplo, isso no cinema é terrível, porque a câmera vai estar registrando qualquer coisa menos o que está sendo pedido ali para o jogo, sabe? Então, isso é muito perigoso. Às vezes, dependendo da história, do momento de alguns atores, mesmo muitos atores profissionais, eles têm essa dificuldade ainda. Eles ainda trazem um pouco, né? Às vezes sem perceber, quando vê que não está funcionando no papel, o diretor logo vai conversar, vai entender o que está acontecendo ali. E possivelmente ele está dividindo essa energia dele com alguma outra coisa que não tem a ver com o momento presente, com aqui e agora. entendi. E, Ok? Rick, entrando um pouquinho nisso do que você falou de procurar o autêntico dele, Uhum. como que você acha que a gente junta isso com o fato de você buscar referências que te inspiram? Porque sempre que você vai olhar a carreira de um ator de sucesso, ele normalmente fala: eu comecei imitando aquela pessoa, eu comecei pegando referência daquela pessoa e trazendo para mim. Como que junta esses dois conselhos de eu vou ser eu mesmo com eu tenho que me inspirar nas pessoas que já vieram antes? Eu acho que aquilo. Lembra que eu sempre falo para vocês, gente, leiam biografias. Eu volto a falar
que ao ler uma biografia a gente vai entender por que esse indivíduo está onde ele está, porque ele é quem ele é, e, ao mesmo tempo, por que algumas pessoas não estão e não estão onde gostariam de estar e não são quem gostariam de ser. A palavra é essa, é inspiração. Usar como inspiração, que tem a ver com acessar o genuíno, aquela criança criativa, e não a criança que imita. Existe uma diferença da criança que imita e da criança criativa. O ator, ele tem que pegar esses autores e esses pensadores e ler de uma forma respeitosa como inspiração. No cinema, por exemplo, a gente tem várias referências que a gente vai ter como inspiração. Mas não adianta você querer imitar, porque você nunca vai ser essa pessoa. Eu nunca vou ser Tarkovsky, sabe? Eu nunca vou ser Hitchcock, eu nunca vou ser Almodóvar. Ele é ele, com a subjetividade dele. E toda vez que eu tento imitar, eu não vou ser autêntico. Então, usar como inspiração, por isso que eu falo para ler as biografias, para entender os caminhos por quais eles passaram. Se fizer escola, né? O próprio Tarantino, você vê a condução dele, de trabalhar numa locadora, de ter né, comido tanto filme, literalmente assim, de ter visto tanta coisa. E tantos outros pensadores em falam, olha só, essa pessoa não criou o que criou de graça. Ela não acordou de manhã e falou, vou fazer, né, vou fazer esse roteiro do Cidadão Kane, sabe? Eu não acordei de manhã e criei né, o melhor filme da minha vida. Quando você vai entender, tem uma história por trás desses. Fizeram teatro, estudaram dança, estudaram música, foram grandes leitores, frequentaram grandes bibliotecas, estudaram filosofia, sociologia, psicologia. Né? Quando a gente fala de um grande pensador, por exemplo, que todos conhecem, que é Freud, quando você vai ver, ele interagiu com as artes, ele interagiu com a medicina, ele interagiu com a sociologia, com a psicologia, com a mitologia. Não é do nada que ele cria o que ele criou. Assim são os diretores de cinema, são os dramaturgos. O Plínio Marcos, por exemplo, esse cara totalmente engajado. Você falou do Nelson Rodrigues. O cara, desde os 13 anos, ali envolvido num jornal da família, sabe? Trabalhando, escrevendo já contos desde cedo. Então tem um envolvimento e um engajamento, coisa que a nossa mente hoje é muito preguiçosa. A gente tem um contexto de estudante hoje que não quer saber de ler, não quer saber de estudar, não quer saber de investigar, sabe? E isso distancia muito esse indivíduo daquilo que eu chamo nas aulas de eu autêntico. Como que nós vamos ter um eu autêntico de um indivíduo que quer imitar, que quer copiar? Possivelmente não vai ter. Isso na música, na dança, no teatro, na literatura, na pintura. Usar como inspiração é outra coisa. E querer imitar é outra, porque você nunca vai ser aquela pessoa. Eu acho que você naturalmente vai procurar aquelas pessoas que têm a ver com você mesmo, né? Você não vai... Por identificação, né? Você vai se identificar. E aí é legal, tranquilo. Né? E aí, a partir daí, você vai começar a criar o seu universo, a sua arte. É diferente. E acho que entra um pouco nisso aí também, Rick, eu acho que nessa profissão de ser ator, você vê muito uma segregação, por exemplo. Eu vou fazer comédia, eu vou fazer drama, eu vou ser esse perfil de personagem. Tem um lado que você não pode fugir, que também que eu acho que é o lado do ator, de olhar, que o Meisner fala também, que é olhar para você como você é e saber quem que você vai ser, que personagem que você vai ser. Sim. Mas o que você acha disso? Você acha que o ator deve ter esse caminho, por exemplo, eu vou fazer drama, eu vou fazer comédia, eu vou fazer terror, também TV ou teatro? Ou no cinema, tanto faz, né? Cara, eu acho que a gente pode escolher aquilo que a gente mais se identifica. Não tem nada de errado nisso. Tá tudo bem também, sabe? Se você se identifica mais com uma linguagem, às vezes tem gente que fala, não gosto de fazer teatro, quero fazer cinema. Ou
não gosto de fazer novela, eu faria só cinema e teatro, tá tudo certo. Não tem, é uma escolha de cada um, né? Então, assim, o drama, que às vezes não tem a ver só com gostar. Eu tô conseguindo te ouvir, tranquilamente. Então, essa questão da escolha do gênero que você vai atuar, do que você vai fazer, respondendo essa questão, isso é de cada um. Nem sempre todo ator consegue transitar por todos esses lugares. Uhum. Tem atores que têm um desempenho muito melhor em certas linguagens e não tem um desempenho tão bom em outra linguagem. E tudo bem ele descobrir isso e investigar mais esse universo com que ele se identifica. Isso não é um problema. E sobre esse trabalho de... Respondido? Respondido. Eu acho que caiu um pouquinho a minha aí, mas deu para pegar. Uhum. E sobre esse trabalho de autoconhecimento do ator? A gente está falando disso na aula com o Meisner, mas como que você acha que esse Sim. processo de você saber quem você é, tanto do lado de o que eu quero, qual papel é você, mas também de quem que eu sou nesse... Eu acho que, principalmente para ator novo, é uma coisa que a gente está descobrindo ao longo que a gente vai fazendo, né? Uhum. Qual que é a sua pergunta? Como fazer isso ou a Como que é importância? essa jornada, acho que mais como que é essa jornada, como que foi para você também, porque você começou como ator, né? Uhum. De autoconhecimento? É. Cara, você vê que é a premissa lá do trabalho do espaço cênico, né? Rafa, o pessoal está fazendo muitas perguntas e eu até peço desculpas por não estar respondendo, porque se vocês quiserem anotar, o pessoal da turma 13, do Núcleo 13, e depois me fazerem, tá? Eu quero agradecer a participação de todo mundo. Eu não consigo responder porque eu estou tentando responder a sua questão, mas se caso queiram anotar, me mandar isso, ou vocês irem anotando, podem me perguntar depois. Entendi. Eu vou dar Bom, uma olhada aqui também e vou perguntando beleza. elas. Olha só. Vamos lá, vamos voltar à sua questão da questão do autoconhecimento. Qual que é a minha primeira frase quando eu faço uma entrevista com um aluno para entrar na escola? Eu sempre faço. Quando vai perguntar disso. Pensa bem, se eu não sei quem eu sou, se eu não consigo acessar as minhas próprias questões, se eu não consigo falar de mim, vocês veem que uma das primeiras aulas eu jogo aquela luz forte no rosto de vocês e às vezes tem esse exercício lá na escola onde eu falo, quem é você? É a pergunta que eu faço e vocês precisam me contar um pouco quem são vocês. Claro que isso no primeiro dia de aula, no primeiro mês, é difícil. Mas no decorrer de 2 anos, se eu fizer isso com vocês, por exemplo, do Núcleo 13 hoje, você ainda travar e não conseguir falar sobre você, entendendo que ser ator é a capacidade, é essa inversão de papel, é a capacidade de me colocar no lugar do outro e ser o outro. Como que eu vou ser esse outro? Como que eu vou poder falar por esse outro se eu não sei falar de mim? Sabe? Possivelmente, mas isso é um pensamento meu, não estou dizendo que é uma verdade. Mas eu acho que esse ator vai ter muito mais dificuldade para poder responder às solicitações de um diretor num filme, por exemplo. Porque esse ator vai estar travado, ele vai estar contraído, ele não vai estar livre para poder falar de amor, de saudade, de medos, se ele não consegue falar dos próprios medos dele. Tendo É a como... única ferramenta que a gente tem também, né? Por exemplo, o único jeito que a gente pode conhecer a emoção é por a gente mesmo. Então, se a gente está travado na nossa emoção, a gente não vai conseguir conhecer da... Não vai, você vai imitar. Você vai pensar, você vai imitar uma possibilidade de raiva, uma possibilidade de saudade, uma Uma possibilidade caricatura, né? É uma caricatura. Na minha opinião, é isso. Não pode ter gente que vai falar, não, eu não preciso acessar nada, eu não preciso saber falar de mim e consigo fazer divinamente um personagem. Tudo bem, pode ser que sim. Não duvido de nada nesse mundo, né? Eu, quanto diretor, quanto ator, quanto artista, quanto preparador de atores, eu vejo claramente para mim que aquele ator que não consegue falar dele, que não consegue falar das emoções dele, que não consegue olhar nos olhos e escutar o outro. Lembra quando eu falo para vocês, olhe para o outro sem julgar. Olhe para o outro e se interesse pela história do outro.
O indivíduo, para mim, que não se interessa pela história do outro, ele não tem capacidade nenhuma de ser ator, porque para eu ser um personagem, eu preciso me interessar pela história desse personagem e, e, e contar com propriedade essa história desse personagem. Então, o autoconhecimento, para mim, é a base lá, inclusive, da preparação do espaço cênico. Você vê que a gente passa meses falando da gente, falando desse, adentrando, aprofundando nessa coisa do eu autêntico. Eu faço isso durante os 2 anos. Mais do que ficar pedindo para vocês imitar o velhinho ou fazer a velhinha, sabe? Você sabe disso. Porque eu acredito nesse caminho para a formação do ator e na potência do ator e nesse autor que eu vou chamar de autêntico. E, sabe? É isso. Isso junta com o que a gente estava falando antes, essa postura, né, que você desenvolve. Se você consegue olhar para você mesmo, você vai mudar o jeito que você se mostra. Exatamente. Então, você vai ter coragem de se expressar. Você vai ter coragem de olhar para uma câmera e mostrar seu cabelo, seu nariz, sua boca, né? Sua magreza, sua gordura, seu tudo, seu nariz, né? E você vai ter essa coisa bonita que é o trabalho do ator, que você vai se disponibilizar para o outro também, para ser esse outro também, para contar a história do outro, sabe? É isso. O que mais? Uai, da minha parte, acho que é isso, Rick. Você perguntou das perguntas que o povo está fazendo. O Túlio está anotando elas, ele vai fazer alguma delas para você agora. Tá, também como focado que eu faço? um pouco mais numa parte técnica. Tá bom. Ele vai entrar agora? Vai. Então eu vou sair aqui. Rafa, que ótimo. Bom bater esse papo. Obrigadão, Henrique, por responder as perguntas. Vamos fazer mais vezes, sabe? Sempre que vocês quiserem, podem me chamar, que eu acho que é uma troca muito boa. Ainda mais nesse momento que a gente não está podendo se encontrar, né? É um veículo que a gente tem importante aí para dialogar. Deu para responder várias dúvidas também que a gente vai tendo. Tomara que tenha sido útil aí a nossa conversa. Beleza. Obrigadão, Rick. Agora eu vou assistir. Valeu. Até. Então agora eu recebo o Túlio, é isso? Isso. Tá bom. Muito bem. Então agora eu vou receber mais um dos colegas do Núcleo 13, que é do curso de formação de atores do espaço cênico, para responder, né, mais algumas perguntas. Vamos lá. Estou esperando o Túlio aqui. E que bom. Estou vendo muita gente querida aí falando. Deixa eu ver aqui. Espero que, né, que tenha feito sentido aí, que eu tenha conseguido responder as perguntas aí do Toledo. E é sempre muito bom falar de arte, falar de teatro, e fico muito feliz de poder trocar com os alunos da escola. E agora eu vou receber aqui o Túlio, que também é aluno do curso de formação de atores do Espaço Cênico, que faz parte do Núcleo 13. A gente separa por núcleos. Ei, Túlio. E aí, Henrique, beleza? Tudo bem? Bem-vindo. Obrigado, tranquilo. Você estava acompanhando aí as questões? Tava acompanhando, anotando aqui o que a galera falou. Deu tudo certo? Conseguiram? Tudo certinho. Tá dando para ouvir direitinho? Tá, a conexão tá boa aí? Tá tudo certo. Vamos lá. O que eu posso responder para você, senhor Túlio? Então, Rick, eu e Toledo, a gente tinha dividido em 2 grandes temas. Uma parte mais de estudo teórico, e que ele abordou com você, e eu que vou abordar mais na prática, que é mais na vivência, que a turma tá mais com dúvida e etc. Tá aí bom, a gente tem 15 minutos, tá? Viu, tranquilo. Aí então eu vou focar na pergunta que eu tinha anotado da galera aqui mais, que era assim: eu quero viver de teatro e eu tô desempregado. O que eu vou fazer? Ah, entendi. Quer viver de teatro, mas está desempregado? Desempregado como teatro, ator? artes em geral. Artes em geral, televisão, cinema, eu quero viver disso, mas eu tô desempregado. O que você indica? Ué, primeira coisa é estar desempregado não tem nada a ver, não é sinônimo de ser ator ou de viver de teatro. Eu não entendi muito, né? Tipo assim, se ela está desempregada, primeira coisa, isso se inviabiliza essa pessoa a fazer um curso de teatro ou estar no teatro, como que é isso? Não, é no caso, tipo assim, eu quero viver disso. Eu quero ser ator de teatro, ator de televisão, mas eu não consigo emprego.
como é que eu lido com isso, como é que eu Agora, busco oportunidade de trabalho, entendeu? então é diferente a pergunta. E a Sim, pessoa já é um ator, já é uma atriz, é isso? sim, já é um ator, uma atriz formado. Tá. A gente primeiro tem que ficar muito curioso por que que essa pessoa está desempregada, né? Por que que ela não Aham. está trabalhando. Primeiro eu fico muito curioso para isso, porque nem todo mundo que tem uma formação como ator, como atriz, está desempregado. A não ser nesse Uhum. momento agora que não tem a ver com desemprego, tem a ver com uma questão mundial que está acontecendo, né? Então, primeiro, Sim. eu fico muito curioso por que que essa pessoa está desempregada. E segundo, tem que entender o que que ela chama de emprego, Uhum. tá? Isso é muito importante. Porque, às vezes, a função do ator ela é muito mais ampla, muito maior, de que simplesmente, às vezes, está no ar numa novela. Aí eu preciso entender o que que essa pessoa está chamando de emprego. Se ela está buscando só um ponto, né? Sei lá, tá no ar numa emissora X, no produto X dessa emissora. E ela não está, e ela vai dizer que ela está desempregada e que ninguém chama. Isso é muito recorrente acontecer. Então tem que ficar atento o que que ela está chamando de trabalho, o que que ela está chamando de emprego e o quanto que ela está fazendo uso do conhecimento que ela tem como ator, como atriz, para oferecer isso para o mercado de trabalho do ator e da atriz, que é muito amplo, é muito grande. Aham. Então é uma provocação que eu deixo. O que que ela está chamando de Sim. emprego? Não sei se eu consigo te responder. No quesito, vamos direcionar mais então. Um ator recém-formado do espaço. Como é Sim. que, o exemplo, ele quer trabalhar em televisão? Como eu fico Uhum. sabendo de um teste de elenco? Isso é responsabilidade minha? Eu que tenho que oferecer meu trabalho? Como é que é? Primeiro, é sempre responsabilidade do ator. Isso não significa que, né, as pessoas não possam contribuir com você, não possam te ajudar, não possam buscar você. Mas a responsabilidade nossa, como profissional de qualquer área, é nossa. A Uhum. responsabilidade é nossa, de buscar os meios, de investigar, de pesquisar, de saber onde tem os principais produtores, os principais diretores. E tem a ver com a questão que eu levanto para o Rafael, do quanto que você também, se você é um ator qualificado, com uma capacidade, o quanto que você também está propondo coisas. É responsabilidade sua propor coisas. E propor Sim. coisas propor uma leitura dramática, propor uma montagem de uma peça, propor um curta, propor um debate, uma conversa, propor um programa, propor um canal no YouTube, de repente, de forma Aham. inteligente, não é de forma banal, entendeu? Então, Aham. assim, se você propõe coisas, eu falo que o mundo não joga fora o que é bom. A arte também não joga fora o que é bom. Então, não culpem a arte por uma coisa que, às vezes, não é culpa da arte. Se você for bom, se você for interessante em qualquer coisa que você fizer, ninguém vai te descartar. O mundo não te descarta. O problema é que, às vezes, as pessoas têm uma fantasia do que é ser ator, do que é ser atriz, e se vitimizam. Não escuta o que na formação a gente fala, né? Você vê que eu falo isso o tempo inteiro, não façam isso, não se Uhum. comportem dessa forma, leiam, participem dos seminários, estudem, conecte com pessoas que tenham, né, o que oferecer para você, o que trocar com você. Entenda o trabalho do ator. O trabalho do ator não é sinônimo de um tanto de coisa que as pessoas associam. Se você passa uma vida se formando como ator, lá no espaço, mesmo no espaço cênico ali, mas descolado de tudo que é produtivo, pode ser que você. Isso qualquer formação, pode ser uma Tudo é em vão, faculdade, né? tudo em vão. E depois a culpa eu falo que a culpa é de Deus, de algum partido político, sabe? Sei. Ou da sorte, sabe? Aham. E não, a responsabilidade é minha para fazer com que minhas coisas funcionem, para fazer com que minhas coisas deem certo, inclusive a minha profissão de ator e atriz. Então tem Sim. que ficar curioso sobre como que você está entendendo ser ator, como que você está entendendo ser atriz. Assim como toda profissão, não é fácil, mas é possível? É possível. Entendi. É provocação, não sei né, se eu consegui te Não responder. conseguiu. Muito Então, bem. direcionando mais, Rick, também. O que você considera essencial? Um exemplo, você vai montar um curta-metragem.
que você considera essencial de material artístico que um ator, uma atriz tem que ter para você conhecer mais sobre ele? Saber da identidade artística, em qual perfil aquela pessoa encaixaria mais, seria mais viável? O que você acha viável ter? Em exemplo, foto, videobook, que a gente vê muito falar hoje em dia. É, olha só, não é através de foto e nem, às vezes, não tem necessidade de fazer, gastar esses rios de dinheiro com videobook, com book, às vezes faz umas fotos, deixa isso. Hoje em dia a gente tem muito recurso assim nas mãos. Primeira coisa, Uhum. a primeira coisa que um diretor vai fazer e um produtor de elenco vai fazer, ele vai olhar, ele vai me pedir um perfil e eu vou mandar. Olhou lá, tem a ver com o que eu quero. Esse é o primeiro ponto para ser selecionado, independente se você é bom, se você não é bom, se você vai conseguir fazer bem esse texto ou não. Então, não tem necessidade de você ficar fazendo videobook, fazendo book, sabe? O que tem necessidade de você se preparar. E se preparar é ler, é estudar, é assistir teatro, é assistir filme. Você vê que tem lá no espaço que vocês têm que ver 10 obras de teatro, ler 10 obras, assistir 4 10 obras, artigos. os artigos, ver filmes e fazer análise dos filmes. Passam-se 2 anos e as pessoas chegam para mim e falam: posso te entregar isso no ano que vem porque eu não consegui fazer análise do filme? O que você acha? Você acha que essa pessoa está preparada para ir para um teste? Se ela passa 2 anos investindo tempo e dinheiro dela e nem as obras de teatro, nem os filmes, nem um artigo, não assistiu nem um filme relevante dentro daqueles que são indicados. Aí depois essa pessoa, ela possivelmente ela vai por culpa na cultura, no país, em Deus, num Em partido você. político, em mim, entendeu? A Uhum. culpa vai ser sempre de alguém menos dela, menos da incompetência dela. Então, o que eu te falo é o seguinte: se você quer viver disso, se você quer isso como profissão, eu vou repetir a palavra que eu falei no início: seja muito curioso sobre isso. E ser muito curioso é assistir os principais filmes. Eu dei uma filmografia para vocês de quase 200 filmes, principais filmes no Brasil e no mundo. Sim. Leia pelo menos 40%, assista pelo menos 40% daqueles filmes, que certamente você vai ser um ator mais preparado. E videobook e foto, deixa para fazer no momento que você é solicitado. Não precisa você ter gastos de fazer isso e ficar... Até porque você muda. De 6 em 6 meses, você vai mudar. Você vai estar diferente. É bom você sempre ter uma foto com qualidade. É bom você ter uma foto com boa qualidade mesmo. E foto com boa qualidade é uma foto expressiva, mostrando você do jeito que você é. Sem maquiagem, nunca manda foto maquiagem produzida, de personagem, por exemplo. Às vezes a gente recebe foto da pessoa de personagem, chapeuzinho vermelho, sabe? Uhum. Como que eu vou conseguir identificar aquela coisa que eu chamo do eu autêntico da pessoa, ela totalmente montada, com uma maquiagem carregada e com um figurino que não é ela? Então é uma roupa neutra e ali a sua expressão. É assim que um diretor e um produtor vai conseguir te ver, sabe? Entendi. Certo. Que mais? Voltando a um tema também que você comentou com Toledo, eu tinha visto que alguém perguntou também, sobre perfis, Rick. Diversos perfis. Eu devo, igual você falou com ele, se a gente deve se encaixar em algum perfil específico, e você acha viável a gente ter um exemplo do eu autêntico, eu adaptar a minha identidade artística para o meio do teatro e usar isso como produto para vender, ou não? Perdão, me pergunte de novo, para a gente finalizar. Tipo assim, é só juntando aqui do roteiro que a gente tinha feito. A identidade artística do ator consiste no autoconhecimento, Isso. até no sotaque também, que pode não ser muito bom para algum papel ou em si, alguma coisa. Isso aí em relação aos perfis. Você acha que a identidade artística interfere no encaixe de perfil ou isso é um benefício para o ator? É um benefício. Você não perde nada Benefício. por ser autêntico. O que as pessoas querem no cinema são pessoas autênticas, disponíveis, e conhecedoras daquilo que elas estão dizendo que elas dão conta de fazer ou que elas podem fazer, sabe? Então é ser autêntico. Você não perde nada por ser autêntico. E ser autêntico é investigar cada vez mais aquilo que é você. Uhum. Mudando aquilo que precisa ser mudado também.
Isso também é estar disponível. É você dar conta de mudar né, um sotaque, igual você diz, coisa que eu pego muito com você, sabe? Sim. Então, o que a gente precisa, eu acho que não só na arte, mas no mundo hoje, é de pessoas autênticas, de muito eu autêntico, sabe? A gente sente falta disso. É aquela Então, frase que você falou, né? Não será autêntico, gasta muita energia. muita energia. E você gasta muita energia e você consome a principal fonte, que é a inspiração. No momento que você não é você, no momento que você é refém do outro ou do aplauso do outro, você deixa de existir. E tudo que eu quero num trabalho, numa arte, tudo que eu quero num filme, tudo que eu quero de um artista, esse eu autêntico dele, porque isso não tem como Não se treinar. molda, né? Não é seu. Então, quanto mais você dá conta de trazer aquilo que é seu, é isso que vai me fazer te escolher. Uhum. Sim? Sim. A gente está chegando ao final. Mais alguma Então, pergunta? Eu acho que dá tempo. deixa eu ver alguma da galera aqui, então, que eu tinha anotado aqui. Tinha uma a respeito de como o ator deve se portar em redes sociais. Nas Como redes você acha sociais. que isso interfere no trabalho hoje em dia? Se ajuda a conhecer o trabalho, conhecer a pessoa? Olha, tem a ver com aquela questão que eu falo. Como que você está se vendendo? O que você está vendendo? É seu corpo? Você está vendendo o quê? Ou você está vendendo a sua arte? Você está vendendo o seu conhecimento? E tá tudo bem também. Não tô, sabe? Eu acho que Sim. levando por esse lado da autenticidade, até nas redes sociais, seja autêntico. E esteja claro na sua cabeça quem que você quer que te veja. Porque dependendo da foto que você posta, vai direcionar o olhar para aquele público. Então você tem que estar claro na sua cabeça quem que você quer que compre você. Você quer pessoas te aplaudindo e te chamando de lindo? Ou você quer alguém falando, cara, que cara interessante, que sujeito bacana, tem a ver para um, né? É alguém interessante para convidar para um teste, para um trabalho. Então é muito importante, Túlio, você saber o que você está vendendo nas redes sociais. E aí volta essa questão da autenticidade. Tá tudo certo. Você pode vender o que você quiser. É um ser que faz piadas, é um ser que sabe realmente falar de arte. É isso. Sim. Então você acha também que às vezes nós temos que nos comportar como produtos, né? Para principalmente formados ou não? Como produtos formados? Não, tipo, avaliar nosso papel para encaixar em determinado perfil como um produto. Sim Sim. ou não? O ator é um produto. Uhum. Pensando assim de uma forma geral, sim. Então, tá te pedindo um papel. Você tem que estudar o que está sendo solicitado de você. E você mesmo se responder o quanto que você pode oferecer e se você tem aquilo que está sendo pedido para você. Uhum. O que mais? Tem mais perguntas? A gente está terminando nosso tempo. Falta 1 minuto. Foi muito Pera aí. bom. Então deixa eu ver então. E Só um momento. Muita gente, até eu vi no comentário aí que a gente tinha anotado, que como a gente deve se preparar para um teste de elenco, como a gente fica sabendo de um teste de elenco. através da própria escola, das escolas que você estuda, através dos produtores de elenco, através das agências. Isso também que tinha perguntado, se a gente deve se agenciar ou não. Se você se sente preparado, você pode propor isso para algum agenciador. E ele vai avaliar se você é um tipo que interessa a ele ou não. Mas toma muito cuidado com quem você se associa. Isso é muito importante. É importante estar associado com pessoas que têm alguma relevância e um respeito dentro do mercado artístico. Sim. Tá bom? Acho que é isso, então. Terminamos. E é isso. Não sejam, avancem, estudem, se cuidem, fiquem em casa. Espero que esse bate-papo tenha contribuído de alguma